A gente viu que a primeira fase foi um momento de organização, de reorganização. O Vargas ainda não compôs, está organizando o seu governo. Então ele não tem nem constituição. Então é uma coisa que ele vai governando ali, né, de acordo com a sua vontade daqueles que estavam ao seu redor naquele momento. Quando chega em 34, a segunda fase, já pressionado pelos paulistas, pressionado pelas outras oligarquias, ele tem que reestabelecer o processo eleitoral no país. Em teoria, ele tem que ser um cara democrático, ele estava ali para isso. Ele veio para quê? Para romper com aquele jogo de cartas marcadas que era a política na Primeira República, que era o que? Coronelismo, voto de cabresto, curral eleitoral. Em teoria, eles vieram para romper com isso. Então ele tinha que restabelecer a ordem, e isso vai caracterizar esse governo constitucional. A Constituição de 34 traz isso, traz esse retorno do federalismo, traz esse retorno de autonomia dos estados, traz aí o retorno do voto, e um voto secreto, não mais um voto aberto. Então, só que na verdade, quando a gente está falando desse governo, dessa segunda fase, isso aí acaba ficando em segundo plano. O que a gente vai assistir é esse grande choque que a gente estava falando agora, Caio, entre os integralistas, comunistas e fascistas, brigando no Rio de Janeiro, acreditando que uma dessas duas seria a melhor vertente para o país. E a gente vai ver um Vargas fazendo o quê? Reprimindo essas vertentes políticas e se consolidando cada vez mais como verdadeiro representante desse estado, desse país. Eu vou te dar um exemplo então disso. Vou te falar como é que isso acontece. Getúlio Vargas vai usar em 37, você viu o que ele vai fazer? Ele vai usar em 37 um falso plano comunista para tomar o poder. Na verdade, foi o Olímpio Mourão Filho, né, um militar que ainda a gente vai falar bastante dele aí para frente na história. Ele faz uma simulação. Se os comunistas fossem tomar o poder, como eles fariam? Aí ele faz um plano. Fariam isso, matariam os principais líderes. Imagina, né? Os militares, para se defender, eles imaginam o ataque. Isso é natural, estratégia, tá bom. E aí um militar do braço direito do Vargas, o cara chamado Góes Monteiro, general Góes Monteiro, vai pegar isso e vai levar para o Vargas. Fala assim, Vargas, olha o que a gente tem aqui. É um plano comunista para tomar o poder. Ah, mas ele é falso, porque foram eles que fizeram. Não interessa. Vargas vai divulgar nos jornais que aquilo era um plano verídico para tomar o poder, um plano verdadeiro. Que o seu serviço de inteligência descobriu um plano dos comunistas para tomar o poder. Olha aí. Né? Olha o que vai acontecer. Ele gera um pânico, ele gera um pavor, e ele, inclusive, diz que vai anunciar no rádio, vai fazer um pronunciamento nas rádios. Quero que você imagine o desespero das pessoas. Né? Os integralistas querendo apoiar, querendo que o Vargas, né, realmente reprimisse os movimentos, os fascistas, né? Lembre-se, integralistas são os fascistas, revoltados com aquilo, querendo a prisão de todo mundo e tal. O Prestes estava preso, Prestes está preso, foi torturado, a Olga foi mandada para um campo de concentração. Quer dizer, nós não tínhamos nem as lideranças capazes de fazer um movimento desse aqui, mas não interessa, a população não sabe disso. Vargas falou, tá falado, botou no jornal, as pessoas acreditam. Por isso que o controle da mídia sempre foi algo muito marcante em todas as ditaduras. Porque a população, de uma forma geral, ela tem uma propensão a acreditar em tudo que está escrito. Lembra sempre disso. Alguns historiadores até falam que isso é uma questão bíblica, né? Por uma tendência de ler e acreditar, né, de forma fidedigna aquilo que está escrito. Jogou no meio de comunicação, as pessoas acreditam. Quando o Vargas bota o plano Cohen no jornal, pô, me lembro como se fosse hoje. O pânico que gerou. Tinha gente que não ia ao trabalho. As ruas estavam mais vazias, as pessoas tinham medo. Caramba, agora que o Vargas descobriu o plano, caramba, os comunistas vão sair que nem baratas, atirando para tudo quanto é lado. Ai, meu Deus, eles vão dominar o Brasil, vão roubar minha casa. Né? Lembra-se que o comunista comia criancinha, né? Era aquela coisa mesmo do medo, do pavor. O comunismo é vermelho porque tem pacto com o diabo. Isso era veiculado de verdade. A minha mãe até hoje é anticomunista, não sabe nem porquê, não sabe nem quem é o Karl Marx. Mas ela é anticomunista. Fala comunismo na frente da minha mãe que ela se benze tudo. Não faz ideia do que é, nunca estudou o comunismo. Né? Mas então essa propaganda anticomunista era muito forte. Então as pessoas estão empolvorosas, aí o Vargas vai na rádio e anuncia que, mais uma vez ele estava ali, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Me lembro perfeitamente que eu estava no botequim do Manel ouvindo. Quando ele falou, trabalhadores do Brasil. Né? Mais uma vez tentaram me apunhalar pelas costas. Vim fazendo um trabalho de consolidação da indústria, garantia do café, criamos as leis... Imagina o Vargas falando, um cara realmente muito carismático. E você grudado no rádio, lembra que não tinha televisão, todo mundo grudado no rádio, todo mundo em casa ouvindo o rádio. Né? E de repente ele anuncia, com todas as letras, que em nome do Brasil, da família brasileira, da propriedade privada brasileira, ele declarava naquele momento suspensas as eleições presidenciais, estavam por vir, fechava o Congresso
e que ele permaneceria no poder o tempo que fosse necessário para acabar com o risco de uma revolução comunista no país. Aí vocês não estão entendendo. Foi o golpe mais bem dado que eu vi em toda a minha vida. Porque o Vargas, sem dar um tiro, ele fechou o Congresso, acabou com as eleições, se declarou ditador e as pessoas comemoraram a sua permanência no poder. Então, acho que dá para sentir como aquela ideia de segurança que o Vargas gerou frente aos debates políticos da época foi aceita, foi comprada, né? Essa ideia foi comprada pela população brasileira. E aí, em 1937, o Vargas vai fechar e aquela Constituição que a gente acabou de falar, que era uma Constituição federalista, democrática, uau, super legal, já era. Agora vamos ter uma nova Constituição, a Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca. Mas já fala disso rapidinho, que Clarice já tem mais uma dúvida pra gente. Dúvidas bem específicas, na verdade, em relação ao Prestes, alguns alunos querendo entender melhor como é que foi essa perseguição ao Prestes e por que ela aconteceu. O Gustavo acabou de mandar de novo essa dúvida. Vamos lá, Gustavo. Gustavo e todos vocês, claro, eu falo o nome só para ficar uma coisa mais intimista, entendeu? Mas o Gustavo perguntou então do Prestes, vamos lá. Prestes, onde é que o Prestes surge? O Prestes foi um dos grandes líderes do movimento tenentista na década de 20. Lembra que o Prestes, ele foi o cara que fez a chamada Coluna Prestes, né? Na verdade, a coluna Miguel Costa Prestes, tivemos vários líderes, mas a historiografia, né, mantém esse ícone, né? Esse homem que liderou uma coluna que viajou por 24 mil quilômetros, né? Enfrentando tropas do governo e tal, tentando derrubar o governo de Arthur Bernardes, o governo que representava as oligarquias e tal. Os caras marcharam por 2 anos aí, né, quase todo o norte e nordeste brasileiro, se dissolveram na Bolívia. Se dissolveram na Bolívia temporariamente, depois voltam para apoiar a Revolução de 30. Legal. Prestes vira uma espécie de cavaleiro da esperança, que era como ele era conhecido. Então ele é uma referência militar, ele é uma referência para a população pobre já, em grande parte, e ele acaba, né, convertido ao comunismo, ele vai para a União Soviética e ele tenta convencer, né, o Partido Comunista da União Soviética de que o Brasil é o melhor lugar na América para ser a ponta de lança do movimento comunista. O que é isso? Que o Brasil seria o melhor lugar naquele momento, né, na década de 30, com Vargas já no poder, seria o melhor momento para iniciar a expansão do comunismo na América. Então ele faz o Partido Comunista acreditar, porque ele acreditava nisso efetivamente, que se eles viessem para cá e montassem a rebelião dentro dos quartéis, o exército tomaria as ruas e a população também. É aquilo que eu falei que é o tal erro de análise de conjuntura. Eles não entenderam que os trabalhadores não queriam isso, queriam Vargas. Mas tudo bem, mas a gente está falando do Prestes agora. Então o Prestes se torna para Getúlio Vargas a principal referência do comunismo dentro do Brasil. Então, quando tem o levante comunista de 35 e a repressão é feita, caramba, a partir desse momento, Prestes é preso, ele se torna, obviamente, o maior inimigo do Estado, como, né, o cara que queria acabar com a propriedade privada, acabar com a família. Inclusive, uma propaganda que foi muito feita nessa era Vargas e que por isso talvez esse anticomunista tenha sido tão forte dentro do exército a partir de então, isso é importante pra gente. Porque isso explica pra gente, por exemplo, a tentativa de derrubada do JK quando tentaram aproximar o JK ao varguismo ou ao comunismo. Isso explica, por exemplo, a tentativa de derrubar o João Goulart, que era visto como um cara muito aproximado das massas trabalhadoras. Isso explica a tentativa e a derrubada de João Goulart em 64. Porque o exército brasileiro ele se torna, na sua grande maioria, anticomunista. Por quê? Porque foi propagandeado nessa época que durante o levante, ou a intentona comunista de 35, os rebeldes, os comunistas, teriam assassinado seus companheiros de farda ainda dormindo. Isso gerou um ódio, um revanchismo muito grande. E isso fez com que a propaganda anticomunista fosse muito forte e, consequentemente, o Prestes acaba sofrendo essa perseguição. Prestes ficou preso por 8 anos, foi torturado, a mulher dele foi mandada para um campo de concentração nazista, né? Ela morreu lá, a filha sobreviveu, inclusive foi minha professora na faculdade, Anitta, né, Prestes, tá? Mas a história do Prestes fica muito ligada à história do comunismo. Mas política, né? Em 45, no final do governo Vargas, a gente vai ver que o Prestes vai apoiar o Vargas no poder. Vai apoiar o movimento queremista, mas esse é um assunto bem interessante para a gente trabalhar mais lá para frente, tá? Política. Você vê, ele foi perseguido pelo Vargas, mas num determinado momento, o Vargas... A gente já viu isso, né? Políticos que eram considerados inimigos mortais, né? Inimigos, assim, fazerem alianças por interesses políticos. Acho que até recentemente a gente viu isso.